Olá, pessoal! Vamos conversar hoje sobre algo que vai mudar, e muito, a nossa prática clínica no dia a dia. Chegou a nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025. E olha, não é só mais uma atualização, viu? É uma verdadeira mudança de paradigma. A gente vai ver como ela impacta tudo, desde a atenção primária lá na ponta até a sala de emergência. Eu, como médico e professor, sei o quanto é importante pegar essas recomendações e transformar em conduta prática, né? Aquilo que a gente faz de verdade, beira-leito. Então, bora mergulhar nas mudanças mais importantes. E para a gente começar, já vou lançar uma pergunta que é o nosso pão de cada dia no consultório. Pensa aí. Chega um paciente para uma avaliação de rotina e a pressão dele está lá, cravada, 120 por 80. E aí, o que a gente faz? A gente bate nas costas dele, fala tá tudo ótimo, volta no que vem? Ou será que esse número que a gente sempre considerou ideal agora acende uma luz amarela? Pois é, a resposta para essa pergunta resume a grande virada de chave dessa nova diretriz. A resposta, sem rodeios, é um alerta. E um alerta importante. Com a nova diretriz, 12 por 80 não é mais o normal alto, não. Agora é o começo da pré-hipertensão. E, gente, isso não é só mudar nome de gaveta, não, é semântica. Isso muda tudo. É o reconhecimento de que a hipertensão é um processo contínuo. O vaso não espera dar 140 por 90 para começar a sofrer. A disfunção endotelial, aquele remodelamento cardíaco, tudo isso começa bem antes, em níveis bem mais baixos. Entender isso é o que vai permitir a gente fazer prevenção de verdade, lá na raiz do problema. Ok, para a gente organizar o raciocínio, o nosso papo vai seguir essa linha aqui. Primeiro, a gente vai entender esse novo paradigma da hipertensão. Depois, vamos mergulhar no diagnóstico e na estratificação de risco. Aí a gente parte para o manejo crônico, vê as metas e o que a gente tem de ferramenta. Na sequência, um ponto crítico, a crise hipertensiva, como abordar na prática. Vamos falar também de casos especiais, tipo a hipertensão resistente e fechar com as conclusões, aquele resumo para levar para o consultório amanhã. Então vamos lá, começando pela base de tudo. A gente precisa entender a nova forma de encarar a hipertensão. A ideia principal é essa. O risco cardiovascular não dá um salto, ele é uma rampa, é um contínuo. E a nova classificação finalmente reflete essa realidade, que a gente já via nos estudos há décadas. Olha só essa tabela. Aqui está o coração da mudança. A gente vê claramente a faixa de pré-hipertensão bem mais larga agora, né? De 120 a 139 de sistólica ou de 80 a 89 de diastólica. E o que isso significa na prática? Fisiopatologicamente falando, é aqui que a mágica ruim começa. É nesse nível que o estresse no endotélio já está aumentando, criando um ambiente de inflamação, um ambiente pró-trombótico. É o pontapé inicial da aterosclerose. Então, a mensagem é cristalina. O estrago começa muito antes do famoso 140 por 90. E isso nos força a agir mais cedo, a indicar mudança de estilo de vida para muito mais gente, para tentar frear essa progressão. E para ninguém achar que isso saiu do nada, é bom a gente ver de onde veio. Essa diretriz é um trabalho de peso, juntando a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a de Nefrologia e a de Hipertensão. Não é pouca coisa. E a metodologia por trás é o sistema GRADE, que é o padrão ouro hoje. Basicamente, ele nos diz o quão forte é a evidência por trás de cada recomendação. E isso dá uma segurança enorme para a gente aplicar no dia a dia. E o mais legal, ela foi pensada para a nossa realidade, para o nosso jogo, com o pé fincado na atenção primária e no SUS. Certo, vamos avançar. Se a gente mudou a classificação, é óbvio que o jeito de diagnosticar e de estratificar o risco tinha que evoluir junto, né? A ideia agora é sair daquela foto única, daquela medida isolada no consultório e passar a ver o filme completo do comportamento da pressão do nosso paciente. E aqui, pessoal, vem uma recomendação com força máxima da diretriz. Medir a pressão no consultório é o começo de tudo, é a triagem. Mas para bater o martelo no diagnóstico de hipertensão, a gente precisa, sempre que der, confirmar isso fora do consultório, seja com a mapa de 24 horas ou com a MRPA. Por quê? Porque o prognóstico está em jogo. A gente precisa pescar aqueles dois peixes perigosos, a hipertensão do avental branco para não tratar quem não precisa e causaria atrogenia, e principalmente a hipertensão mascarada, aquela que é a mais traiçoeira, sabe? Normal no consultório e alta em casa. Essa tem um risco altíssimo e muitas vezes passa batido. Ok, diagnosticamos. Agora, qual o tamanho do risco desse paciente? Para isso, a diretriz traz uma ferramenta nova para a nossa caixa, o Score Prevent. E qual a grande sacada dele? É que ele é mais inteligente, tem uma visão mais completa. Ele não olha só para o colesterol e para a pressão. Ele bota na conta a saúde cardiorrenal e metabólica, usando dados como a taxa de filtração glomerular e a albuminúria. Isso dá um retrato muito mais fiel do risco, principalmente para aquele nosso paciente com diabetes ou com uma doença renal começando. E tem mais, ele calcula o risco em 30 anos.
Isso é ouro para conversar e engajar aquele paciente mais jovem que acha que infarto é coisa de velho. E esse fluxo aqui mostra exatamente como usar isso na prática. O raciocínio é uma escadinha. Primeiro passo, a pergunta de ouro. Esse paciente já tem alguma condição que o coloca no topo do risco? Tipo, já teve infarto, AVC, é diabético com lesão de órgão-alvo, tem doença renal crônica mais avançada? Se a resposta for sim, acabou a conversa. Ele é de alto risco e ponto. Agora, se a resposta for não, aí sim a gente roda o Prevent para calcular o risco dele. E é essa classificação que vai guiar a nossa mão. Vai dizer se a gente pode tentar só mudança de estilo de vida por um tempo ou se tem que entrar com remédio para ontem. Beleza, vamos agora para o tratamento crônico. E se preparem, porque aqui vem uma das mudanças mais fortes da diretriz. Uma que simplifica por um lado, mas intensifica por outro, e que com certeza vai gerar muita discussão. As metas de tratamento. O ponto é esse, direto e reto. A meta agora é para todo mundo. Menos de 130 por 80. Simples assim. Acabou aquela história de meta diferente para idoso, para o diabético. A meta é universal. Isso é uma virada de chave gigantesca, que vem na esteira de estudos pesados, como o SPRINT e o STEP. Eles mostraram, sem sombra de dúvida, que ser mais agressivo na meta reduz evento cardiovascular, mesmo nos mais velhos. Claro, tem um porém gigante e fundamental. Quando tolerado, a gente vai perseguir a meta, mas não a qualquer custo. Se o paciente começar com tontura, hipotensão, se a função renal piorar, a gente tira o pé. A individualização agora não é na meta, mas na velocidade e no bom senso para chegar lá. E o tratamento, claro, começa sempre pelo alicerce de tudo, as medidas não medicamentosas. O grande pulo do gato aqui é quando a gente começa a indicar isso. Agora, a partir de 120 por 80, já é para entrar em campo com tudo. Isso reforça a ideia. Pré-hipertensão não é para ficar só olhando, é para agir. E cada uma dessas medidas tem um porquê fisiopatológico, né? A dieta estilo DASH, por exemplo, mexe na função do endotélio. O exercício baixa o tônus simpático. Perder peso ajuda a desativar o sistema renina-angiotensina. É ciência, não é só conselho de amigo. Agora, falando de remédio, a diretriz vem com os dois pés na porta. A estratégia preferida agora é outra. Esquece aquela ideia de começar com uma droguinha só e ir aumentando. A regra agora é começar com a associação de fármacos, e de preferência tudo numa pílula única, a famosa SPC. A lógica por trás disso é muito forte. Hipertensão tem várias causas, então faz todo sentido atacar por duas frentes ao mesmo tempo. Por exemplo, um BRA para cuidar do sistema renina-angiotensina e um bloqueador de canal de cálcio para vasodilatação. O resultado? Mais potência e menos efeito colateral. E o principal, dar um comprimido só, em vez de 2 ou 3, melhora absurdamente a adesão. E a gente sabe que a adesão é o nosso calcanhar de Aquiles. Agora, vamos mudar completamente o cenário, saindo do conforto do consultório e indo direto para o calor da sala de emergência. Vamos falar de crise hipertensiva, um momento de altíssimo risco que pede cabeça fria, raciocínio rápido e, mais importante, que a gente jogue fora uns conceitos antigos que mais atrapalham do que ajudam. Pessoal, prestem muita atenção neste slide. Ele é a chave de tudo aqui. A diretriz simplifica e bota a ordem na casa. O que define se a gente corre ou se a gente caminha é uma única coisa. Tem ou não tem lesão de órgão-alvo aguda. É isso. Se o paciente tem sinais de isquemia no coração, está com edema agudo de pulmão, dissecção de aorta, encefalopatia, lesão renal aguda, isso é uma emergência hipertensiva. E aí o tratamento é outro. É UTI, é droga na veia, é controle fino da pressão. Agora, se não tem nada disso, se a única coisa que ele tem é o número alto no monitor, a gente chama de elevação importante da PA. E a conduta é o oposto. Ajusta o remédio oral e manda para casa com retorno perto. Nada de baixar a pressão correndo na emergência. E aqui vai aquela pérola para a gente guardar e nunca mais esquecer. Na crise hipertensiva, a clínica é soberana. O número no aparelho é só o começo da conversa, ele não dita a conduta. Pensa comigo, um paciente com 220 por 120, mas que está tranquilo, sem sintoma nenhum, exame normal, isso é uma elevação importante. Agora, um paciente com 180 por 110, mas com dor no peito, com alteração no eletro, isso sim é uma emergência. Quem manda é o paciente, não o monitor. E esse fluxograma aqui é o nosso mapa do tesouro na emergência. Chegou o paciente com a pressão nas alturas. Qual o próximo passo? Não é dar captopril sublingual, pelo amor de Deus, isso foi proscrito, é perigoso, pode derrubar a pressão de uma vez. O passo certo é caçar, de forma sistemática, as lesões de órgão-alvo. É conversar com o paciente, examinar, fazer um eletro, pedir os exames básicos, creatinina, troponina, urina. Se você achar uma lesão de órgão-alvo, aí sim, é emergência, tratamento na veia.
Se não achar nada, o caminho é outro, bem mais tranquilo. E mesmo quando a gente define que é uma emergência, não existe receita de bolo. O tratamento é feito sob medida. Olha os exemplos. Numa dissecção de aorta, a gente tem que ser muito agressivo, baixar essa sistólica para menos de 120 na primeira hora. O objetivo é diminuir o estresse na parede da artéria. Agora, num AVC isquêmico, a história é outra. Se a gente baixa a pressão rápido demais, a gente pode piorar a isquemia cerebral, porque o cérebro está precisando daquela pressão alta para se perfundir, então a gente vai com muito mais calma. Ou seja, o diagnóstico preciso é que vai dizer o quão rápido e o quão baixo a gente tem que ir. Vamos entrar agora num terreno mais complexo, os casos especiais. E o nosso foco aqui vai ser aquele paciente que tira o nosso sono, o portador de hipertensão arterial resistente, ou HR. É um baita desafio, que exige um trabalho de detetive, e muitas vezes é um sinal de que tem alguma outra coisa acontecendo por trás. Primeiro, vamos definir direito o que é HRE. Não é só o paciente que chega descontrolado. HRE é aquele paciente que está usando 3 remédios em doses otimizadas, sendo um deles um diurético, e mesmo assim a pressão não chega na meta. E claro, a gente tem que ter certeza de que ele está tomando os remédios. Esse é o paciente com HRE. E ele tem um prognóstico bem pior, com mais risco de evento cardiovascular e renal. Por isso que a gente tem que levar muito a sério. E como a gente aborda esse paciente? Existe um passo a passo. Primeiro, confirmar que a resistência é de verdade e não uma pseudo-resistência, pede uma mapa. Segundo, virar detetive e procurar causas secundárias. As campeãs são hiperaldo primário e apneia do sono, mas tem que pensar em doença renal, estenose de artéria renal. Terceiro, otimizar o que ele já usa. Uma dica de ouro, troca a hidroclorotiazida pela clortalidona, que é bem mais potente. E por último, se nada disso resolver, a gente adiciona a quarta droga. E quem é a estrela aqui? A espironolactona. Ela age num mecanismo-chave da HAR e costuma funcionar muito bem. Bom, chegamos na reta final. Agora é a hora de amarrar todas as pontas, pegar tudo que a gente conversou e transformar em mensagens práticas para a gente levar para o nosso dia a dia, seja no consultório ou na emergência. Se fosse para resumir essa diretriz em 5 pontos para a gente não esquecer mais, seriam estes. Primeiro, 120/80 já é pré-hipertensão, já é hora de agir com mudança de estilo de vida. Segundo, a meta é universal para todo mundo, menor que 130/80 se o paciente tolerar. Terceiro, para estratificar o risco, a ferramenta da vez é o Score Prevent. Quarto, na emergência o que manda é se tem ou não lesão de órgão-alvo aguda. E quinto, a terapia inicial preferida para a maioria é a associação de drogas em pílula única. Guardem isso. Esses são os novos pilares do tratamento da hipertensão por aqui. Então, pessoal, essa diretriz é isso, um chamado para a gente ser mais proativo, mais agressivo no bom sentido e sempre baseado nas melhores evidências. A gente sabe que em medicina a gente nunca para de aprender, né? A gente tem que estar sempre se atualizando para cuidar melhor de quem confia na gente. Portanto, para fechar, lembrem-se daquele sábio conselho. Siga os conselhos do ET Bilu e busque conhecimento.